Então, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui ao nosso último vídeo referente à aula, a semana número 7 de Direito de Família, Direito Civil 5. No vídeo passado, nós tratamos sobre a parte inicial do roteiro da semana 7, que se refere a, como eu já disse, a introdução ao regime de bens. E a primeira parte que nós tratamos na aula passada foi sobre efeitos patrimoniais do casamento e princípios aplicáveis aos regimes de bens. Agora nós vamos tratar nesse segundo vídeo sobre limitações patrimoniais, pacto antinupcial e doações antinupciais, encerrando assim esse roteiro, essa semana número 7, certo? Então essa orientação de estudo para vocês. Quando se fala em limitação patrimonial ou limitações patrimoniais, o que é que nos vem em mente aqui no momento? Aqui nós tratamos sobre a liberdade ou não dos cônjuges durante o casamento, também posso dizer durante a união estável, já que esse regime de bens, como nós já falamos, esses regimes de bens se aplicam também às uniões estáveis, acerca da disposição patrimonial. Então, é possível aos cônjuges, a depender do seu regime de bens, sem anuência do outro, dispor de patrimônio, contratar algo, prestar fiança ou aval, sem a anuência do outro consorte? Essa é a pergunta que será aqui respondida nessa parte dentro do Código Civil. Então, dentro desse roteiro. No Código Civil, o assunto ele vai do artigo 1641 até o 1651, são 10 artigos, para que a gente possa analisar. Então, a gente começa com o seguinte. A primeira limitação patrimonial, a que o roteiro de vocês, o CIA, faz alusão, é uma que eu já tratei no vídeo anterior, que trata da vedação à escolha do regime em algumas situações pontuais. Então, apesar de vigorar o princípio da liberdade de escolha de regimes, como nós falamos no último vídeo, a legislação impõe algumas restrições. Essas restrições estão contidas no artigo 1641. E esse artigo 1641 ele traz especificamente 3 restrições à escolha de regime de bens. Não podem escolher o regime que melhor se aplique ao seu casamento as pessoas que casam com mais de 70 anos, as pessoas que casaram mediante suprimento judicial, seja da autorização dos pais, seja o suprimento judicial da idade, e também não pode casar em qualquer regime as pessoas que casam mediante infringência de condição suspensiva ou de causa suspensiva, melhor expressando. As causas suspensivas estão, por sua vez, previstas no artigo 1523 do Código Civil. Então, nessas situações, a lei diz, se você desobedece ou se você contraria essas, digamos assim, essas restrições, eu não vou lhe impedir o casamento, mas eu vou lhe colocar uma restrição. E essa restrição, tida como uma penalidade civil, nada mais representa do que a imposição de um regime próprio para o casamento. Então, aquelas pessoas vão casar apenas no regime da separação de bens. Essa separação imposta pelo Estado, imposta pelo legislador, no artigo 1641, é conhecida como separação obrigatória de bens ou separação legal de bens, tá certo? Então, fixe essa ideia, essa seria uma primeira limitação. E aí, falando especificamente da administração patrimonial, nós temos uma essência. Qual é a essência? É importante, como costumo sempre dizer, que vocês possam entender a essência. Qual é a essência? A essência é que, em regra, salvo se você for casado no regime da separação de bens,
nenhum ato de disposição patrimonial, nenhum ato de contratação que possa gerar prejuízo ao patrimônio comum, que possa gerar prejuízo à entidade familiar, ou seja, algo que eu contrate, algo que eu disponha, que não é em proveito da entidade familiar e que acabará prejudicando-a. Esses atos, normalmente, segundo esses artigos do Código Civil, a que fiz referência agora há pouco, normalmente esses atos são vedados, ou é vedada a sua prática individualmente, de modo que é sempre necessário a autorização do outro cônjuge. E essa autorização ela é chamada de outorga uxória, quando vem a necessidade é que a sua esposa, o seu cônjuge, autorize, e essa autorização ou outorga o suprimento marital do lado do marido. Então, a outorga uxória e a vênia marital são essas autorizações necessárias para atos de disposição patrimonial. E esses atos de disposição patrimonial, esses impedimentos, estão previstos no artigo 1647. E eu, lendo aqui o Código Civil, eu posso destacar alguns deles, que são muito corriqueiros no nosso cotidiano. O primeiro que causa mais espécie é o do inciso 1, do inciso 1º, do 1647, e que estabelece nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, salvo no regime da separação absoluta de bens, ou separação de bens, alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis. Então eu não posso alienar, e aqui vocês, claro, já sabem que toda e qualquer espécie de alienação está contida, está inserida nessa restrição. Eu não posso alienar bens imóveis, tanto aqueles que integram comunhão, e isso aí já seria consequência lógica, porque pertencem de fato e de direito aos dois cônjuges, mas também não posso alienar bens particulares, bens imóveis particulares. Então, mesmo que se refira a um bem que não se comunique, um bem havido por herança, um bem havido por doação, especialmente para mim, durante o casamento, essa restrição incide também sobre esses bens. Eu não posso dispor, não posso alienar esses bens, nem sequer os particulares, sem a outorga uxória, sem a vênia marital, tá bom? Um outro fato que chama a atenção é prestar fiança ou aval. Na hora que eu vou prestar fiança ou aval, eu não posso fazê-lo sem a anuência do meu outro cônjuge, tá certo? É importante destacar, dentre outros detalhes, vocês vão observar isso aqui, que todo e qualquer ato que não esteja vedado aqui no 1647 é permitido que o cônjuge pratique isoladamente, tá bom? Como, por exemplo, adquirir os bens necessários, mesmo que a empréstimo, para a garantia da economia familiar comum, sustento da família, certo? Então, essas dívidas contraídas unilateralmente e que aproveitam a unidade familiar, elas são partíveis, elas são divisíveis mesmo entre os cônjuges, mesmo que apenas um deles tenha contraído sem anuência do outro, tá bom? Isso é importante que seja dito. Mas aí o meu cônjuge injustificadamente está negando uma autorização, uma outorga para que eu possa alienar um bem. Eu preciso fazê-lo isso por qualquer circunstância. O 1648 socorre você, permitindo que você solicite o suprimento dessa outorga, o suprimento dessa vênia, quando a denegação não pautar-se em motivo justo. Assim estabelece o 1648. Acompanhe. Cabe ao juiz, nos casos do artigo antecedente, suprir a outorga quando um dos cônjuges a denegue sem um justo motivo, ou lhe seja impossível concedê-la, nos casos em que o cônjuge está incapacitado, nos casos em que o cônjuge está em local incerto e não sabido, nos casos em que o cônjuge já não se faz mais presente por alguma circunstância na vida do outro. É claro que, estando ele impossibilitado do exercício da vida
da vida conjugal por doença, por incapacidade permanente ou temporária. Existe um outro artigo aqui, que é o 1651 e também o 1652, que, por exemplo, permite que você aliene bens imóveis sem autorização do outro, mas com um pedido prévio de autorização judicial. Tá bom? Então, qualquer outro ato que não esteja na restrição de 1647 é possível seja feito sem a anuência do outro consorte, certo? Sem anuência do outro cônjuge, porque não há essa restrição. Não havendo a restrição, a regra é que se permita, essa disposição patrimonial sem nenhum problema. Um artigo que chama a atenção aqui, nessa liberdade que o cônjuge tem de dispor de patrimônio, é o 1642, que ele diz o seguinte: qualquer que seja o regime de bens, tanto o marido quanto a mulher podem livremente praticar, inciso 1º, praticar todos os atos de disposição e de administração necessários ao desempenho de sua profissão, com as limitações estabelecidas no inciso 1 do 1647, que é aquela alusiva aos bens imóveis. Essa questão, às vezes, essa permissão, ela pode às vezes, em sendo mal utilizada, causar prejuízo ao outrem. Pode ser que naquela unidade familiar, naquele planejamento familiar, tenha-se, por alguma circunstância, tenha-se decidido que o patrimônio comum da entidade familiar seria registrado, parte dele ou grande parte dele, em nome de uma pessoa jurídica, titularizada por um dos cônjuges apenas, em que um dos cônjuges é sócio apenas. Essa circunstância, com base no inciso 1º, poderia ensejar a possibilidade de eu dispor desse patrimônio sem anuência do outro, patrimônio imóvel, a casa que os cônjuges residem com a unidade familiar, registrado em nome de uma pessoa jurídica, ou seja, fora da natureza daquela pessoa jurídica, existe um bem imóvel de natureza residencial, e isso poderia ensejar a possibilidade desse desfazimento patrimonial em prejuízo ao outro. Então, muita cautela em relação a isso, porque apesar dessa liberdade, é certo que sempre que houver desvio de finalidade ou má-fé nessas circunstâncias é que o judiciário vai intervir para desfazer o negócio. Em relação ao desfazimento de negócio, é bom a gente analisar o 1649. Já vimos que o 1647 trata dos casos em que eu preciso da autorização. O 1649 ele é um meio, demonstra como eu posso reparar isso. E dizendo o seguinte: a falta de autorização não suprida pelo juiz, quando necessária, artigo 1647, tornará anulável o ato praticado, podendo o outro cônjuge, o cônjuge prejudicado, pleitear-lhe a anulação até 2 anos depois de terminada a sociedade conjugal. Então, pôs fim ao casamento, eu tenho e descubro que existe desvio patrimonial não autorizado, eu tenho até 2 anos para entrar com ação anulatória, certo? Então, atenção para esse prazo, a necessidade disso daí. E o 1650 traz consequência disso, né? A decretação de invalidade dos atos praticados sem outorga, sem consentimento ou sem suprimento do juiz só poderá ser demandada pelo cônjuge a quem cabia concedê-la ou por seus herdeiros em caso de falecimento, tá certo? Então, pessoal, em relação à administração patrimonial, as limitações patrimoniais, eram essas observações que deveriam ser feitas. Peço a atenção de vocês para uma leitura atenta dos artigos 1641 até 1652, certo? 1641 a 1652. Eu volto num outro vídeo tratando sobre o pacto antinupcial e as doações antinupciais.